Otanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. São 2 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. O Chega propõe a rejeição do pacote laboral e das reformas de Estado apresentadas pelo Governo. Em comunicado, o partido considera que as alterações à lei do trabalho representam um ataque aos trabalhadores e às mães trabalhadoras. O partido critica também a proposta de reforma do Estado. Segundo o Chega, as medidas do Governo podem facilitar a corrupção. A proposta de rejeição foi tomada por unanimidade no Conselho Nacional do Partido, reunido em Lisboa, que decidiu também adiar o Congresso para o último trimestre do ano e marcar as eleições distritais para 28 de junho e 5 de julho. No discurso de abertura, o presidente do partido pediu responsabilidade e unidade dos militantes em torno da liderança para evitar distúrbios de sintonia e perturbação. André Ventura avisa que, caso o partido se preocupe mais com a vida interna do que com o país, arrisca tornar-se secundário para os portugueses. O Partido Socialista anuncia que vai apresentar uma proposta alternativa ao pacote laboral do Governo. Em Lisboa, José Luís Carneiro reafirmou o voto contra do PS à nova lei do trabalho. O secretário-geral socialista já leu o documento e diz que se trata de uma contrarreforma. Quero, por isso, dizer que votaremos contra, de forma fundamentada e convictamente, estas propostas que mais não são do que uma contrarreforma laboral que o Governo, de modo insensível e despoderadamente, desconsiderando os parceiros sociais, levou à Assembleia da República. O PS avança por isso com outra proposta que, segundo José Luís Carneiro, pretende melhorar a competitividade da economia e quer relançar o diálogo com os parceiros sociais. Procurarei dar o meu contributo para relançar o diálogo social, apresentando durante a próxima semana uma proposta relativa às condições para a competitividade da economia portuguesa, para a produtividade desta economia e das nossas empresas e, simultaneamente, para a valorização dos salários e para a formação e a requalificação dos trabalhadores. Essa proposta será um contributo que o PS dará para relançar o diálogo com os parceiros sociais. José Luís Carneiro, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, o secretário-geral do PS revelou ainda que já ouviu alguns parceiros sociais, como a CAP e a UGT. Esta sexta-feira vai estar reunido com a CGTP. Se Chega e o PS votarem contra a nova lei do trabalho, o diploma vai ser rejeitado pelo Parlamento depois de também não ter reunido acordo na concertação social. O Primeiro-Ministro defende que Portugal deve inspirar-se nos atletas do país e aplicar noutras áreas o espírito de trabalho e superação do desporto. Luís Montenegro sublinha que o Governo tem uma paixão pelo desporto. Luís Montenegro, durante a gala de homenagem a atletas olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos em Sangalhos, distrito de Aveiro, onde foram condecorados cerca de 50 atletas. Montenegro destacou ainda o investimento do Governo em infraestruturas e condições de treino. Antes, em Leiria, o Primeiro-Ministro reafirmou a importância das parcerias público-privadas na saúde para dar resposta aos cidadãos. Luís Montenegro considera que é a melhor forma de garantir que os serviços são prestados.
Luís Montenegro garante que sempre que considerar eficaz vai tentar estabelecer parcerias e recusa motivos ideológicos. A promessa do Primeiro-Ministro esta quinta-feira na inauguração do Hospital CUF Leiria. Seguimos com a contenda entre a Lusa e o Governo. O Ministro da Presidência garante que os novos estatutos da agência garantem maior independência do que os anteriores. António Leitão Amar, que tem também a tutela da comunicação social, afirma que o Governo, com a revisão dos estatutos, tem poderes limitados. Hoje, os estatutos da Lusa são muito mais defensores da independência, da liberdade da agência Lusa do que eram os estatutos que existiam há 4 meses atrás. Antes havia um administrador nomeado livremente pelo Governo, agora há 3, uma pluralidade de administradores que são escolhidos na sequência de um processo participado, onde os trabalhadores também participam. O Governo não decide sozinho, o Governo não pode, agora, antes podia demitir a administração, agora não pode. O Governo limitou-se nos novos estatutos, não pode demitir a administração da Lusa. São declarações do Ministro da Presidência, António Leitão Amar, um dia depois da greve da agência Lusa, motivada precisamente pelas mudanças nos estatutos. O Ministro dos Negócios Estrangeiros assegura que o processo de deportação dos ativistas portugueses em Israel está a decorrer com normalidade, um processo que para Paulo Rangel só foi acelerado à conta da pressão internacional. Neste momento estão em Istambul, portanto, hoje houve uma aceleração das saídas, o que se deu naturalmente à reação profunda que houve aos ataques inaceitáveis, ao comportamento inaceitável do ministro Ben-Gvir, porque de outra forma eu acho que teria demorado mais algum tempo, mas enfim, Israel, perante a indignação internacional, resolveu acelerar as deportações. Isso não permitiu que nós hoje tivéssemos falado com eles à saída de Israel, designadamente à saída do centro de detenção, mas depois o nosso cônsul pôde logo falar com eles ainda no aeroporto, à saída de Tel Aviv para Istambul. O ministro Paulo Rangel em declarações na Suécia, captadas pela CNN Portugal. Os ativistas portugueses vão pernoitar em Istambul e seguem depois para o Porto. Os Estados Unidos e o Irão estão muito próximos de um acordo e a trabalhar num esboço de proposta de paz, é o que adianta uma fonte iraniana citada pela Al Jazeera. Os enviados especiais dos dois países estão a trabalhar indiretamente sob mediação paquistanesa e estão a trocar propostas para estabelecer uma estrutura formal de acordo. Donald Trump anunciou o envio de 5.000 militares norte-americanos para a Polónia. É exatamente o mesmo número de soldados que o presidente dos Estados Unidos decidiu retirar da Alemanha. O anúncio foi feito através de uma publicação nas redes sociais. No início desta semana, o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, excluiu a retirada total dos contingentes na Europa e admitiu uma redistribuição dos militares destacados consoante os interesses de segurança de Washington. Seguimos com o caso das 2 crianças abandonadas em Alcácer do Sal. A mãe e o padrasto vão ser presentes esta sexta-feira a tribunal, depois de terem sido detidos nos arredores de Fátima, junto a um café, na sequência da denúncia de pessoas que ali passaram a mais de uma centena de quilómetros do local onde foram abandonadas as crianças. Ricardo Lopes. São cerca de 140 quilómetros que separam Alcácer do Sal de Casa Velha, uma pacata localidade na freguesia de Fátima, concelho de Orém. Foi aqui que os suspeitos estiveram toda a manhã, no snack bar O Vasco, de forma serena, sentados na esplanada, iam fazendo alguns pedidos, como nos explica o proprietário Jorge Lopes. Assumir pequeno almoço, bolos e galões. E cafés. Até que, numa mesa vizinha, com algumas senhoras na casa dos 80 anos, uma delas, desconfiada, perguntou aos suspeitos onde moravam. Eles responderam que moravam pelo mundo. E então aí é que ela ficou assim, com a pulga atrás da orelha
e que informou a GNR. Esta mulher lembrou-se da notícia que tinha ouvido na televisão sobre o abandono das crianças. Tirou a matrícula do carro que os acompanhava e ligou de imediato para a GNR, que não demorou a chegar. Isso foi rápido. Isso foi mais ou menos a hora que eu saí daqui, fui tomar banho e tal, entretanto, estava aí. Isso foi rápido, isso aí, a ação foi... E mal chegaram, abordaram-os de imediato. Direto a eles. Também não havia cá outra gente, não é? Só cá estava eu e mais eles dois. Chegaram 5 elementos da GNR à paisana, 4 foram de imediato abordar o casal, enquanto o outro foi explicar a Carlos, mesmo sem dizer o motivo, que tinham de levar aqueles 2 clientes. Perguntaram-me se estava há muito tempo ou não, então eles consumiram o que está consumido, está pago, está tudo armado, está tudo ok. E depois, olha, então se admira se a gente os levar. E assim foi, algemaram-nos e seguiram para o posto da GNR de Fátima, onde mantiveram os suspeitos sob custódia. A reportagem do jornalista Ricardo Lopes em Fátima, onde a mãe e o padrasto das 2 crianças continuam detidos na GNR. A Ministra da Justiça espera que este processo decorra com celeridade para minimizar as marcas já causadas nestas crianças. Em Leiria, Rita Alarcão Júdice enaltece o trabalho conjunto entre as autoridades francesas e portuguesas. A Direção-Geral da Administração da Justiça esteve em contacto sempre com o Tribunal, fez tudo o que tinha a fazer para o efeito. As entidades também estiveram no terreno à procura do pai, do padrasto e da mãe. Estão identificados, foram encontrados, segundo vi nas notícias. Por isso espero que agora o processo possa correr da forma mais rápida possível, de maneira a minimizar o trauma que estas crianças vão ter sofrido. O apelo da Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, adiantou que as autoridades francesas pediram o retorno das crianças. É um caso que o presidente do Instituto de Apoio à Criança descreve como uma maldade intencional, incrível e perversa. Manuel Coutinho entende que se trata de um caso raro e não tem memória de uma situação com estes contornos. Uma situação destas é um trovão em céu aberto. É uma situação raríssima. O Instituto de Apoio à Criança, que trabalha e promove os direitos da criança desde 1983, e eu estou lá desde 88, coordeno a linha SOS Criança. Esta linha já salvou mais do que o equivalente a 3 estádios de futebol cheios de crianças. Uma situação com este tipo de privacidade nunca me apareceu. O presidente do Instituto de Apoio à Criança afasta que a mãe e o padrasto sofram de qualquer patologia do foro psicológico que os impeça de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. O canal francês BFM TV avança com base numa fonte próxima à investigação que o padrasto das 2 crianças é conhecido pela polícia francesa por ter transtornos psiquiátricos. E foi a notícia de fecho deste jornal. A informação volta às 2h30 com a síntese de notícias. Até já.